no coração pulsante da Amazônia brasileira, onde a vastidão verde se encontra com as águas misteriosas, existe um lugar que por um breve e aterrorizante período se tornou o epicentro de um dos maiores enigmas da ufologia mundial. Colares, uma ilha pacata no Pará, conhecida por sua beleza natural e a vida tranquila de seus pescadores, foi palco de eventos que desafiaram a lógica, a ciência e a própria sanidade de seus habitantes em 1977. Cenário de lendas e contos populares, a ilha estava prestes a ser marcada por uma realidade muito mais estranha e assustadora. Naquele ano fatídico, o céu noturno de Colares deixou de ser apenas um manto de estrelas para se transformar em um campo de batalha cósmico. Relatos de luzes estranhas, inicialmente distantes e curiosas, rapidamente evoluíram para ataques diretos e implacáveis contra a população. O que começou como avistamentos isolados transformou-se em um terror coletivo, com os moradores de Colares, sendo perseguidos e feridos por esses fenômenos OVNI, carinhosamente apelidados de chupas-chupas, pela forma como pareciam sugar a energia vital de suas vítimas. A situação em Colares escalou a tal ponto que a incredulidade inicial das autoridades locais de Colares deu lugar ao pânico e à necessidade urgente de respostas. A pressão popular cresceu e o clamor por ajuda ecoou pelos corredores do poder, chegando finalmente aos ouvidos da Força Aérea Brasileira, a FAB. E foi assim que, de forma inédita e surpreendente, a maior força militar do país se viu envolvida em uma investigação de objetos voadores não identificados. Esta foi a gênese da Operação Prato, uma missão sigilosa e sem precedentes, onde militares foram enviados para documentar e, se possível, interceptar os fenômenos OVNI que aterrorizavam Colares. Centenas de páginas de relatórios detalhados, fotografias e até filmagens foram produzidas por essa operação, evidenciando a seriedade com que o governo brasileiro tratou o fenômeno. O que aconteceu em Colares não foi um mero surto de histeria coletiva ou contos de pescadores. Foi uma investigação oficial, com recursos militares, sobre algo que desafiava toda a compreensão. A Operação Prato permanece como um dos capítulos mais fascinantes e controversos da ufologia. Por que uma força militar se envolveria tão profundamente em algo que muitos consideram mera fantasia? O que realmente foi documentado por esses militares sob o comando do capitão Wirangé Holanda? E mais importante, quais as conclusões que a Força Aérea Brasileira tirou daqueles eventos? Nesta jornada, vamos mergulhar nos arquivos, nos testemunhos e nas revelações que cercam a Operação Prato, desvendando a história por trás das luzes que atacaram os moradores de Colares. É uma narrativa que não apenas busca respostas para o que aconteceu na Amazônia em 1977, mas também nos faz questionar a persistência do fenômeno OVNI no imaginário popular e a busca incessante da humanidade por explicações para o inexplicável. Prepare-se para conhecer um dos maiores mistérios já investigados oficialmente, um enigma que continua a ecoar pelos céus e mentes, desafiando tudo o que pensamos saber sobre nosso lugar no universo. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Antes que o caos se instalasse e as luzes tomassem conta dos céus, Colares era um refúgio de tranquilidade na Amazônia. A vida dos moradores de Colares girava em torno da pesca artesanal e de uma agricultura de subsistência, marcada pelo ritmo lento das marés e das estações. As crianças brincavam livremente nas ruas de terra.
Os pescadores retornavam com suas canoas carregadas e o pôr do sol pintava o estuário com cores vibrantes, enquanto as lendas locais sobre criaturas aquáticas e espíritos da floresta eram contadas ao redor das fogueiras. Ninguém poderia imaginar que, em breve, algo muito mais tangível e aterrorizante do que qualquer mito antigo viria para perturbar a paz da ilha. O ano de 1977, contudo, trouxe um verão que seria lembrado não pelas colheitas abundantes ou pela pesca farta, mas pelo terror que desceu dos céus. Os primeiros relatos eram cautelosos, quase sussurrados. Luzes estranhas, que se moviam de forma não natural, foram avistadas à noite. Inicialmente, eram apenas pontos luminosos no horizonte, curiosidades que se dissipavam antes que pudessem ser compreendidas. Mas a curiosidade rapidamente deu lugar ao medo quando esses fenômenos OVNI, os chupa-chupas, começaram a se aproximar e depois a atacar. Os moradores de Colares descreviam as luzes como objetos de variados tamanhos e formas. Alguns pequenos como bolas de tênis, outros grandes como discos, emitindo feixes luminosos de diferentes cores: vermelho, verde, azul. O pânico se instalou quando esses feixes começaram a atingir as pessoas. As vítimas sentiam uma espécie de choque elétrico, uma paralisia momentânea, seguida de uma intensa sensação de fraqueza e tontura. O mais perturbador eram as marcas deixadas na pele. Pequenos orifícios com queimaduras, como se tivessem sido perfuradas por agulhas incandescentes, muitas vezes com sangramento. Os testemunhos se multiplicavam. Uma mulher relatou ter sido atingida enquanto dormia em sua rede, acordando com o braço dormente e uma marca de queimadura. Um pescador descreveu como sua canoa foi perseguida por uma luz brilhante que disparou um feixe contra ele, deixando-o atordoado e com dores no peito. O medo era palpável e logo se transformou em uma histeria coletiva. As noites em Colares se tornaram um pesadelo. Janelas eram vedadas, fogueiras eram acesas para tentar espantar as luzes e muitos moradores de Colares simplesmente abandonaram suas casas, buscando refúgio em cidades vizinhas ou na capital, Belém. A ilha estava sendo esvaziada pelo terror dos chupas-chupas. As autoridades locais de Colares, inicialmente céticas, tentaram atribuir os fenômenos à histeria coletiva, balões meteorológicos ou até mesmo aeronaves militares em treinamento. No entanto, o volume e a consistência dos relatos, juntamente com as evidências físicas das queimaduras e o êxodo da população, tornaram impossível ignorar a gravidade da situação. Os hospitais da região começaram a receber um número crescente de pacientes com as mesmas estranhas lesões, e os médicos, sem explicação para os ferimentos, registravam-nos como queimaduras de origem desconhecida. A pressão sobre as autoridades locais de Colares aumentou exponencialmente. A população exigia respostas e proteção. Sem recursos ou conhecimento para lidar com algo tão fora do comum, a prefeitura e a polícia local foram forçadas a agir. Em um ato de desespero e reconhecendo que a situação estava além de sua capacidade, as autoridades locais de Colares fizeram um apelo formal ao governo federal. A partir desse momento, o mistério de Colares deixou de ser um problema isolado de uma pequena ilha amazônica para se tornar uma questão de segurança nacional, culminando no envolvimento da Força Aérea Brasileira. A etapa estava montada para a Operação Prato e o Brasil estava prestes a testemunhar uma investigação oficial sem precedentes sobre o inexplicável. A chegada da Força Aérea Brasileira em Colares marcou um ponto de virada crucial na história dos ataques dos chupa-chupas. Liderada pelo capitão Uirangê Holanda, a Operação Prato não era apenas uma missão de reconhecimento, mas uma investigação militar completa, designada para coletar evidências e, se possível, confrontar os fenômenos. A metodologia era rigorosa.
Patrulhas noturnas foram estabelecidas em pontos estratégicos da ilha, observadores treinados foram posicionados e uma vasta gama de equipamentos militares foi mobilizada. Câmeras fotográficas de alta velocidade, lentes teleobjetivas e até mesmo filmadoras foram usadas para registrar qualquer atividade incomum. A equipe do capitão Rolanda entrevistou dezenas de moradores de Colares, coletando depoimentos detalhados sobre os ataques e os avistamentos. Cada relato era minuciosamente documentado, cada marca na pele era fotografada e analisada. O que a FAB encontrou em Colares superou as expectativas mais céticas. Os militares, inicialmente treinados para lidar com ameaças convencionais, depararam-se com algo que desafiava a lógica. Eles próprios testemunharam os objetos voadores não identificados. Há relatos de militares que, durante as patrulhas noturnas, observaram luzes se movendo a velocidades incríveis e realizando manobras impossíveis para qualquer aeronave conhecida. As câmeras registraram imagens que, embora muitas vezes granuladas e distantes, mostravam formas discoides e esféricas emitindo luzes intensas. Os próprios soldados sentiram a presença desses objetos, descrevendo uma atmosfera de tensão e mistério que pairava sobre a ilha. É importante ressaltar que a confirmação da existência de OVNI não veio de civis amedrontados, mas de militares treinados, com experiência em observação e reconhecimento aéreo. As provas coletadas pela Operação Prato são um capítulo à parte. Centenas de páginas de relatórios detalhados foram preenchidas, descrevendo minuciosamente cada avistamento, cada ataque e cada evidência física. Fotografias de objetos não identificados nos céus de Colares foram tiradas, algumas mostrando estruturas metálicas e luzes pulsantes. Embora grande parte desse material permaneça sob sigilo, a existência desses documentos é inegável, atestando a seriedade da investigação. O mais impactante, talvez, tenha sido o depoimento póstumo do capitão Rolanda. Anos após o encerramento da operação, ele rompeu o silêncio, concedendo uma entrevista detalhada que se tornou um marco na ufologia brasileira. Rolanda descreveu abertamente suas experiências, confirmando a natureza extraordinária dos fenômenos e o envolvimento direto da FAB na investigação de objetos que ele acreditava serem de origem extraterrestre. Seu testemunho, vindo de uma figura tão credenciada, adicionou um peso irrefutável à veracidade dos eventos de Colares. O fim da Operação Prato foi tão abrupto quanto o seu início. Em dezembro de 1977, após meses de intensa investigação, a missão foi encerrada e todo o material coletado foi classificado como ultra-secreto. O sigilo imposto gerou inúmeras teorias. Alguns acreditam que a FAB obteve todas as respostas que precisava e que a operação foi encerrada para evitar pânico ou para encobrir a verdade. Outros sugerem que a falta de uma explicação convencional levou ao encerramento, pois os militares não tinham como lidar com algo tão fora de sua compreensão. Anos mais tarde, com a desclassificação parcial dos documentos da Operação Prato, parte do mistério foi revelada. Embora muitos detalhes permaneçam ocultos, os relatórios divulgados confirmam a presença de fenômenos aéreos não identificados e os ataques sofridos pelos moradores de Colares. O impacto na vida dos moradores de Colares foi profundo e duradouro. Muitos nunca se recuperaram do trauma e a memória dos chupas-chupas permanece viva na ilha, uma cicatriz indelével na história local. Na ufologia mundial, a Operação Prato se tornou um dos casos mais bem documentados e credíveis de interação entre humanos e fenômenos OVNI, um testemunho da seriedade com que o Brasil abordou o inexplicável. A história de Colares e da Operação Prato nos convida a uma reflexão mais profunda. Ela nos lembra da importância de questionar
de investigar e de manter a mente aberta para aquilo que desafia nossa compreensão. O que aconteceu em Colares em 1977 não foi um evento isolado, mas um lembrete vívido de que nosso universo é vasto e cheio de mistérios ainda a serem desvendados. A busca por respostas continua, e o legado da Operação Prato permanece como um farol, iluminando o caminho para futuras investigações e nos fazendo perguntar: o que mais pode estar escondido nos céus e nas profundezas do desconhecido?